Hoje eu estive na sede ministrando a aula, uma abençoada, estava um pouco adiantado, mas estamos tratando aqui. Confesso que fiquei bem à vontade com o tema histórico, e eles me deram uma hora para poder ensinar. Estou falando isso porque eu vejo a importância do ministro na sua casa. O próprio Jesus disse a respeito disso. 19, 25. Eles me deram uma hora para lecionar e no momento que as classes, que são 4 classes lá, 5 classes na verdade, quando as classes entrassem, eu ainda tinha 5 minutos para poder resumir a minha fala. E aí quando deu 5 minutos, eu terminei os 5 minutos, os irmãos pediram para que eu fosse mais 5 minutos a mais. Aí eu fui mais 5 minutos, aí o irmão falou assim, vai mais 10. Aí eu fui mais 10, aí o João falou assim, irmão, tem como fazer uma apanhada só mais 5 minutos? Ou seja, eu falei 1 hora e 20 ali. Nós resumimos bem a história dos reis, eu detalhadamente, é uma parte histórica que eu gosto. E aí os irmãos me convidaram para estar de novo do Rio de Janeiro. Porém, eu falei que eu tinha como cantar a nossa congregação. E aí já expliquei mais convites a respeito. Muito bom quando você tem tempo para ministrar a palavra do Senhor e ouvinte para ouvir a palavra de Deus. Os seus convites estão aqui conosco. Próximo domingo, na parte da manhã, temos professores capacitados. Deus domingo está aqui também. Mas temos professores capacitados. Mas testam os irmãos, tirar todas as dúvidas e aprender mais da palavra de Deus. Quem comprou, diga amém. Podem ler o versículo 25, por favor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deixa eu tomar os nossos assentos. Eu não vou entrar muito a fundo neste tema. Primeiro, que o tempo não nos permite. Segundo, teremos que ter horas aqui para estudar sobre isso. Até porque o livro de Jó abrange muito a teologia e muitos irmãos, quando você entra nesse assunto, não entender bem, acham que você está falando heresia e não é bem verdade. O livro de Jó, capítulo 19, 25, a qual acabaram de ler, traz a resposta de um homem sofrido que sofreu algumas tribulações durante o seu tempo aqui na terra. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. Sabemos que a Bíblia não está em ordem cronológica, ou seja, o livro de Gênesis, onde fala da criação do mundo, de todas as coisas que foi criado, não é o livro mais antigo. Nenhum dos outros pentateucos que Moisés escrevera é o mais antigo. O livro de Jó, contando a história de Jó, é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. Há quem diga que quem escreveu o livro de Jó foi o próprio Jó, tendo a participação de uma outra pessoa no capítulo 1, no capítulo final, quando fala a respeito da sua morte, que viveu mais de 50 anos, depois de toda essa tribulação, a qual nós estamos acabando de tentar entrar nele. Se não foi Jó que escreveu este livro, foi o próprio Moisés. O velho Moisés, quando estava ali no Monte Sinai, com certeza no período em que tirou aquele período de jejum e oração a Deus, porque não tem como uma pessoa ficar 40 dias para escrever os 10 mandamentos. Eu posso recitá-los aqui em apenas 2 minutos, ou seja, é nesse período que Deus vai trazer a ele a revelação de Jó, se foi ele quem escreveu, é claro. E também os 5 pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que foi escrito por Moisés. Então, talvez temos 2 participações ou uma participação de Moisés nesse 18º livro da Bíblia Sagrada. Quem é Jó? Se nós formos analisar o capítulo 1 de Jó, vamos ver que é um homem que vivia ali na terra de Ur dos Caldeus. Quem é Jó? Se formos observar que a respeito deste homem, vamos ver que ele está na mesma terra onde Deus havia mandado Abraão sair de lá. Quando Deus chama no capítulo 12 de Gênesis, dizendo: Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. Se nós formos ver, Jó está nesse mesmo local aqui, morando, habitando juntamente com a sua família. Com apenas 70 anos de idade, começa a falar a respeito deste homem. Quem é Jó? Jó, ele está na terra de Ur dos Caldeus, e você vê a preocupação dele com a sua família. Jó, ele todos os dias, ele sacrificava a Deus por si e também por seus filhos, porque ele dizia em seu coração: pode ser que meus filhos, 10 deles, quando se reúnem para comemorar ou festejar, seja aniversário ou seja qualquer outro motivo para eles se reunir, a família, quem sabe eles pecaram contra Deus. Então Jó sacrificava todos os dias a Deus por si, pelos seus pecados e também pelos pecados de seus filhos. Então isso nos leva a crer
fazia os rituais das leis que Moisés havia deixado escrito. Provavelmente Jó ele é contemporâneo de Jacó, vivendo depois ou na mesma época em que o povo estava no exílio ali no Egito, morrendo provavelmente 15 anos antes do povo ser retirado do Egito pela poderosa forte mão de Deus. Quem é Jó? Jó, ele é descendente de Abraão. Talvez ele é filho de Esaú, ou quem sabe até de Jacó. Há essa dúvida no coração dos grandes historiadores. Eles começam a discutir a respeito da linhagem de Jó, porque na Bíblia não menciona. O Flávio José ele discute esse tema, ele aborda esse tema, mas ele não sabe chegar se ele é filho de Esaú ou se ele é filho de Jacó, descendente de um dos dois. Talvez ele seja filho de Issacar, e ele foi levado na mesma época em que o povo vai para o Egito. Ele sai, em vez de ir para o Egito procurar alimento, ele vai para a terra de Uz, dos caldeus, que era descendente da sua família, seus familiares moravam por ali. Então ele fugiu da fome, ele foi para a terra de Uz, dos caldeus, onde Deus mandara o seu bisavô sair de lá, naquela época em que Deus havia falado com Abraão, no livro de Gênesis 12, versículo 1. Então Jó, ele sacrifica a Deus, ele traz a Deus o sacrifício das mesmas maneiras que os patriarcas, porque ele tinha inspiração, ele ainda não tinha os livros verdadeiros, ele ainda não tinha nenhum tipo de vivência ou referência para sacrificar a Deus, então por isso ele deve ser neto, bisneto de algum desses grandes homens, ou provavelmente ele é filho de Jacó, neto de Jacó, porque ele fazia os mesmos rituais que os seus patriarcas faziam, vivendo ali na dispensação da promessa, ou seja, no final da sua dispensação. A Bíblia fala que ele vivendo ali na terra de Deus, sacrificando a Deus, obediente a Deus, Deus, no dia em que os filhos da luz desses são os anjos, vão até o Senhor, se apresentar ao Senhor. Lúcifer também entrou no meio, Satanás, a Bíblia fala no capítulo 1 de Jó, e se apresentou a Deus, e Deus pergunta para ele: onde vens? Ele diz: rodear a terra. Rodear a terra, passear a terra procurando. A própria Bíblia fala que Satanás, ou o inimigo, ele vive ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa bradar. Ele fica observando aqueles fiéis a Deus e aqueles que não são fiéis a Deus. Ele observa aqueles que vêm para a igreja, que cultua, que congrega, e que depois que acaba o culto, longe dos olhos dos pastores, dos obreiros, ou de qualquer pessoa que possa identificar algo que está fazendo, ele começa a cometer qualquer tipo de pecado escondido, mas não se esconde de Deus o seu pecado, e muito bem do inimigo, porque ele está o tempo todo vigiando e olhando para poder, em qualquer momento que ele puder, ele te acusar. E é isso que ele faz, o papel dele é acusar. Sabemos que Jesus é o advogado fiel, mas o inimigo é o acusador. E se você está em pecado ou você peca escondido, você pode ter certeza que uma hora ele te julga no meio das pessoas que te envergonham. E nesse dia Jó está ali, Satanás está ali. E a própria palavra fala que Deus vem até Satanás e fala: viste o meu servo Jó. Deus é o próprio homem, ou servo, desculpe, que vai falar a respeito de Jó, que vai testificar de Jó. Porque Deus está de olho naquela pessoa justa. Deus é de Jó. Você viu tanto que ele é fiel a mim? Mesmo vivendo em uma terra de pessoas tribuladas, mesmo vivendo em uma terra de pessoas são idólatras, uma terra em que as pessoas adoravam vários deuses. Tanto é que Jó ele fala: eu sei que meu redentor vive, mas com certeza ele sabia que existia outros redentores que haviam se levantado. O seu próprio tataravô vivia de imagens de esculturas, vivia de imagens que mentia, dizendo que era Deus e que nada podia fazer. Mas Jó sabia que o seu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, era um Deus que estava vivo, que não estava morto. Ele não vivia na época em que Cristo morreu. Vivia na época em que Jesus Cristo ainda tinha vivido e morrido, mas não. Ele disse: o meu Redentor está vivo, eu sei que ele está vivo. Eu sei que ele tem um vivo, ele vai dizer também. E a Bíblia fala que Satanás, ele fala para Deus: Deus, você o encheste de riquezas, de bens. É fácil uma pessoa temer a Deus enquanto está vivendo na monotonia. É fácil a pessoa ser fiel a Deus enquanto tem tudo o que quer. Era isso que ele estava dizendo naquele dia. Era isso que ele estava falando para Deus ali naquele lugar, naquele local. Agora vem comigo, o que Satanás está fazendo ali na presença de Deus? Quem já foi no lugar, ele conhece, ele sabe o caminho, ele sabe voltar. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 14, lá no versículo 12, a Bíblia começa a dizer, o profeta Isaías fala: porque pecados, ó filho da raiva, estrela da manhã, porque encheste teu coração, dizendo: subirei ao mais altos céus, sentarei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Este é o pensamento de Lúcifer antes de cair. O livro de
Livro de Gênesis, capítulo 1, quando você lê, você fala: e criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma, vazia, e havia abismo sobre a face da terra. Agora imagina você, quando é que Deus faz bagunça? Quando é que Deus cria caos? Quando é que Deus vai criar algo com buraco, com escuridão? Tudo que Deus faz em perfeita harmonia. Tudo que Deus cria, Deus faz em perfeito. E tudo que é criação de Deus, você pode ver que é bom. Ele mesmo dizia: e fez Deus algo e disse: é bom. Tudo que Deus criou, ele disse que é bom. Apenas a única coisa que ele vai dizer que não é bom é quando Deus vê que o homem está sozinho e fala: não é bom que o homem esteja só. Deus não criou o caos. Livro de Ezequiel, capítulo 28, fala que ele tinha domínio de tudo. No capítulo 14 de Isaías, fala que ele que deu, o capítulo 1 de Gênesis, fala que Deus criou os céus, ou seja, 3 céus aqui. Que é esse céu que nós olhamos todos os dias das estrelas. É os céus, o segundo céu é onde estão as constelações, onde estão os planetas, onde estão as galáxias. E o terceiro céu é o céu onde Deus habita, onde no livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías olha para o céu e fala: e vi ele assentado em um alto e sublime trono. Onde o apóstolo fala: eu conheço um homem que em corpo eu não sei se foi espírito, mas foi levado até o terceiro céu. Ou seja, o próprio Deus habita no terceiro céu. Por que você está dizendo isso, não é, homem? Porque a Bíblia fala no capítulo 14 de Isaías, a qual eu estava citando, ele disse: subirei. E quando ele fala subirei, quer dizer que ele estava no lugar baixo. E no mesmo versículo, capítulo 14, fala que ele foi derrubado, e quem cai porque está numa altura. Ou seja, ele estava no lugar alto, mas não estava acima de Deus. Isaías fala que quando ele colocou isso no seu coração, dizendo: serei semelhante ao Altíssimo, nós sabemos que ninguém é igual a Deus. Ou quem é igual a Deus? Quem é que vai derrotar Satanás? No capítulo 20 de Apocalipse, quando nós vemos que há uma batalha, e nós vemos que o arcanjo Miguel ele está à frente da batalha. O que significa o nome arcanjo Miguel, ou Miguel em hebraico? Significa Micael, que quer dizer quem é como Deus. Quando Satanás fala: seria semelhante a Deus, aquele que diz quem é semelhante a Deus, derruba ele. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, se vocês lerem, você vê Jesus dizendo: e vi Satanás caindo como um trovão, ou derrubado como um trovão, dependendo da tradução. Jesus não disse: eu estou vendo ele caindo. Jesus não disse: eu vou ver ele caindo, mas ele vi. E vi, ele caiu do céu como um trovão, ou seja, estava no passado. Aonde Jesus se enquadra nisso? No livro de Gênesis fala que Deus criou os céus e a terra. No livro de João, capítulo 1, fala que Deus criou os céus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus está presente ali na criação do mundo, e Jesus é ele que vai ver Satanás expulso nos céus, porque quis se igualar a Deus. Então Satanás foi isso para mim. E ele vai até Deus para poder julgar aquilo, ou tentar julgar aquele homem que é íntegro para Deus. Mas ele não vai conseguir fazer isso, porque Deus havia dado a ele permissão, mas Deus sabia que ele estava acontecendo. Deus conhece, Deus não coloca a ninguém uma prova que não possa suportar. Não fica você imaginando que eu passando por uma certa luta e essa luta eu não consigo. Essa luta não tem como eu suportar, eu vou desviar da presença do Senhor, eu vou ser abatido porque eu não vou suportar. Deus não coloca nenhum jugo pesado que você não possa suportar. Talvez a igreja está calada desde o começo do culto, eu estou observando aqui pensando: qual é o problema que ninguém consegue glorificar? Qual é o problema que ninguém consegue aplaudir? Quando as pessoas estão na frente, eu não sei que alguém peça. Qual é o problema que estamos vivendo no dia de hoje, que não conseguimos glorificar mais a Deus? Não é mais aquela espontaneidade que nós tínhamos no passado, há 10, 15 anos atrás, não sei, quando as pessoas falavam qualquer coisa, e seja da parte de Deus, as pessoas glorificavam com ênfase, e sentiam vontade de glorificar, e hoje em dia estamos tão pesados, no culto tão pesado, que não conseguimos mais glorificar a Deus. Será que é algum tipo de tribulação que andamos passando? Será que é falta de orar? É falta de buscar a presença de Deus? Eu tenho certeza que não. Jó, ele perde tudo. Jó, ele perde os seus filhos, 10 para ser exato. A Bíblia fala que todas as suas riquezas caíram por terra, e ele foi invadido. Pessoas vieram lá com seus gatos morreram, seus camelos, suas ovelhas. Os seus bens foi tudo dizimado em questão de segundos. A Bíblia fala que de segundo em segundo aparecia um mensageiro contando as novas, ou seja, trazendo a mensagem de que ele havia perdido algo, até chegar aos seus filhos. E aquele homem, em momento algum, ele abre a boca para poder amaldiçoar o nome de Deus.
passar nenhum tipo de luta e começa a amaldiçoar o Senhor. Começa a falar, eu sei que Deus não existe, porque se Deus existisse, isso não estaria acontecendo comigo. E nós não passamos nem a metade do que já passou. A Bíblia fala que foi ao ponto da sua esposa, sua mulher, falar amaldiçoa esse Deus e morre. Talvez você, no seu coração, quando lê essa passagem, você começa a imaginar, essa mulher é doida, você começa a ajudar essa mulher, mas começa a pensar no estado psíquico dessa mulher agora. Uma mulher que estava, uma mulher que estava enlutada, acabara de enterrar seus 10 filhos. Uma mulher que estava acostumada com mordomia, porque tudo queria, tinha nas mãos, servos e pessoas à sua disposição, agora ela se vê sem nada e sem os seus filhos. Ela não tinha a mesma convicção de Jó. Ela não tinha a mesma fé que Jó. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar de Jó, seja por uma boa prédica, seja por uma boa oratória de um pregador que veio aqui e falou a respeito dele, seja da passagem que você leu, ou quem sabe até do ditado popular que se tornou no mundo, fulano e a paciência de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Jó, em momento algum, ele amaldiçoa Deus. Em momento algum, ele se rebela contra o Senhor. Em momento algum, ele fala: vou parar de cultuar, vou parar de adorar a Deus, eu não vou mais sacrificar nada ao Senhor, porque Deus é um Deus maldoso em seu coração e acabaram de fazer e trazer essa infelicidade para mim. Ele adorou a Deus e disse: tu sai do ventre da minha mãe, e com certeza quando eu morrer nada eu vou levar para o outro. E contudo, Jó não abriu a sua boca para poder amaldiçoar a Deus. Quando eu li essa passagem aqui, eu passei por várias vezes, mas eu estava meditando hoje à tarde a respeito disso, dele dizer: eu sei que meu Redentor vive e em breve se levantará. Eu comecei a imaginar Jó vivendo ali na terra junto a Deus, uma terra de pessoas idólatras, uma terra de pessoas que vendiam deuses e não tinha apenas um Deus, mas vários deuses para qual seguia. Deuses que não podia responder, não podia falar, não podia curar ninguém, muito menos poderia trazer a Jó os seus bens de volta. Era Deus de madeira, de pau, Deus de estátua, aonde a palavra do Senhor fala que é proibido, que Deus não agrada a quem adora a imagens e esculturas. O próprio Deus disse: não adorarás a outros deuses. Não cultuará a imagem e escultura feita por mãos humanas. Então Jó, quando ele olha para aquele Deus ali, vê que nada pode fazer por ele fala: eu sei que meu Redentor vive. Esses outros aí não. Não é de hoje que nós estamos vendo isso, e não era só na época de Jó, mas até no dia de hoje. Muitos se têm levantado dizendo que é Cristo, que é falso Cristo, e o próprio Deus havia, o próprio Jesus havia dito a respeito disso, que muitos se levantarão no final do tempo e enganarão a muitos. Se você fizer um passeio pelo mundo, e você viajar, você vai encontrar vários templos luxuosos, de pessoas que se levantaram no tempo e disseram na sua época em que viveram, que já morreram, alguns e outros vão se levantar ainda, até os finais do tempo, dizendo que é Deus, que é Cristo, dizendo que é um Redentor. Se você for na Índia, você vai encontrar ali em tempo luxuoso, você vai ver nas suas criptas ali, um homem que está enterrado. E você for ler lá de perto, você vai ver escrito: aqui já as Buda, o Redentor dos budistas. Esse morreu e nunca mais ressuscitou. E não vai ressuscitar, a não ser no dia do juízo. Se você for na Índia ainda mesmo, você vai ver outra cripta com o nome: aqui jaz Mohammed Gandhi. Um homem que viveu em sua época procurando Deus nos lugares, procurava Jesus, os cristãos, e não via nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de misericórdia daqueles que professavam a fé em Cristo. Então ele volta para a sua cidade, um homem de respeito, ele reúne os seus e fala: eu procurei Jesus em vários lugares do mundo e não encontrei, e vocês não vão encontrar, mas o meio de vocês habita aqui cavalo, habita macaco, habita o sol. Este é o Deus de vocês, é este que vocês podem adorar porque vocês o veem. Aquele homem levou milhares de pessoas, e leva até hoje pessoas a seguir os seus mandamentos, mas ele morreu. E você vai ver lá escrito aqui já essa vontade de Mohammed Gandhi, o Redentor da Índia. Se você for na França, você vai ver uma cripta famosa, com o nome escrito: aqui jaz Allan Kardec, o Redentor dos Espíritos. Outro homem que morreu e ainda não se reencarnou, dizendo que ele ia reencarnar. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver ali um templo luxuoso com as seguintes dizeres em uma tumba, escrito: aqui jaz José W. Smith, o Redentor dos mortos. Outro que morreu e não ressuscitou. Na América você vai encontrar outro dizendo: aqui jaz
a cripta ou os restos mortais de Charles Adolfo, o Redentor dos Testemunhos de Jeová. Mas se você procurar em Morrel e quiser ver os restos mortais do Redentor da igreja, você pode até pegar um avião e ir ali para Jerusalém. Lá em Jerusalém você vai procurar os campos de José de Arimateia. Lá nos campos de José de Arimateia você vai encontrar uma tumba que foi cedida para enterrar os restos mortais ou colocar o corpo de Cristo. E a Bíblia fala que, a Bíblia não, a história fala que depois de muitos anos, aquela tumba foi tomada como monumento histórico, um patrimônio histórico da humanidade. Está aberto, você não vai encontrar nada lá. E se você chegar perto para poder ler o que está escrito ali, procurando evidências de onde está os restos mortais de Cristo, você vai ver uma palavra em inglês escrito: It's not here. Você vai ver escrito It's not here. E você vai falar: onde? O que quer dizer isso no real? Você vai ler no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 6. A tradução está lá. Ele não está mais aqui, mas ele já ressuscitou. Você não vai encontrar os restos mortais de Cristo, porque ele não está lá. A morte não pode segurar Jesus. A morte não pode deter. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, esse aqui. Paulo começa a dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a vitória? Tragada foi a morte, dura foi a batalha, ainda foi o Calvário. Tragada foi a morte para a vitória, mas graças a Deus nos dá a vitória. Vem nosso Senhor Jesus Cristo. A morte tentou pegar Jesus Cristo. A morte tentou segurar Jesus. O Redentor que já está falando morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e a morte não pôde contê-lo. Todas as pessoas que morreram foram sepultadas e não voltaram mais. E se você procurar a história de pessoas que foram ressuscitadas como Lázaro, depois de um certo tempo, morreram e continuaram mortos, não ressuscitou. Mas Jesus Cristo, depois ressuscitou, ele não voltou a morrer mais. E está mais vivo do que nós. É por isso que ele fala: o Redentor está vivo. O Redentor da igreja está vivo. Você adora a Deus. Você adora um Cristo que morreu e ressuscitou por causa de você. Você adora um Deus que, através de Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou por causa dos seus pecados, ele foi morto, mas não permaneceu ali. Se você vê Satanás o tempo todo, ele tenta parecer Deus. Ele caiu porque ele quis ser igual a Deus. Você vê ele dizendo: subirei ao mais alto, serei semelhante ao Altíssimo. Então ele é destruído. Você vê ele entrando no jardim do Éden através da serpente, e o que ele fala para Eva: se você comer do fruto proibido, você será igual a ele, semelhante a ele. Aquilo que fez ele cair, o pensamento que levou à sua destruição, é o mesmo que ele vai usar para fazer com que a mulher peque. Mas se você vê o que Paulo falou a respeito de Cristo, mesmo sendo Deus, não supôs ser igual a Deus. Satanás que quer ser igual a Deus, e Jesus que era Deus, não quis ser semelhante a Deus, mas esvaziou da sua glória e não parecia nada, mas viveu como um homem, morreu e ressuscitou por causa de você. Você quer que eu veja? O que eu acho interessante na história de Jó é que no capítulo 42, versículo 10, fala que Deus vai mudar o cativeiro dele com quanto ele orava com seus amigos. E muitos de nós temos a mania de orar por nós mesmos, buscar bênçãos para nós mesmos e esquecemos de orar pelos outros ou por outros. Nós deixamos de orar pelos nossos amigos, familiares, deixamos de falar a respeito da verdade de Cristo. Quantos de nós, inclusive eu, não vou mal de ninguém, não estou julgando ninguém aqui, temos amigos e familiares que não conhecem a Cristo, que não intercederam pelos nossos amigos e familiares, e quantos deles já morreram e agora estão sofrendo porque estão sem salvação, morreram sem salvação e não há mais volta. E nós passamos a vida inteira do lado deles e não tivemos a coragem de pegar a palavra do Senhor para eles. E talvez até pregamos, mas a nossa conduta do dia a dia, o nosso mau testemunho faz com que eles não querem nada com Cristo, nada com Deus. Jó intercedia para os seus amigos, orava para os seus amigos. Quando Deus viu o seu cativeiro, a Bíblia fala que Deus deu a ele em dobro tudo aquilo que tinha antes. Foi restaurado. A ponto daquele homem ser o homem mais rico do Oriente, ninguém era mais rico do que ele ali. As pessoas chegavam e davam outra
pessoas chegavam e abençoavam Jó sem repetir nada. O Senhor começou a abençoar as pessoas trazer os bens e entregar a Jó. Porque ele foi fiel a Deus. Porque ele não murmurou na sua tribulação. Porque ele não deu lugar ao diabo. O diabo queria que ele desse lugar. Porque o diabo queria que ele se desviasse de Deus, falasse mal de Deus, desviasse. Não viesse mais congregar na igreja, sacrificar os seus sacrifícios. O que o diabo quer é fazer que você tenha que ser a Deus, conhecedor de Deus. Toda vez que um homem cai, que um homem pega para lugar ao diabo, é tentar ser semelhante ao Senhor. Você vê isso no governo humano, ali na sexta dispensação, quando o homem tentou construir a Torre de Babel, que o tempo já foi, mas só resumindo. O problema aqui não é construir um arranha-céu, porque nós temos vários por aí no mundo, e quem sabe é 3 vezes maior do que eles poderiam construir naquela época. O problema aqui é que eles queriam construir com um pensamento colocado pela boca do diabo em seus corações, de fazer uma torre para se achegar a Deus, ser semelhante a Deus. O diabo sempre usa a mesma estratégia para tentar nos derrotar. Se você for ler a Sagrada, você vai ver que um homem chamado José foi jogado em uma tumba e ficou ali antes de ser vendido pelos seus irmãos. Se você for em Jeremias, você vai ver Jeremias sendo jogado em uma tumba, por causa que ele pregava a verdade, falava a verdade, trazia o povo a um arrependimento, e o povo não queria se arrepender dos seus pecados. O diabo sempre usa as mesmas estratégias para tentar nos derrotar, para tentar nos derrubar, tirar a presença de Deus. Às vezes, é um irmão que não dá para esse jogo veloz, deixando de ir para a igreja porque fulano deixou de falar, fulano deu a oportunidade, você quer ir morar no céu, irmão. Uma oportunidade para falar 5 minutos, ele vai poder cantar um hino. Se você vai cantar a eternidade com Cristo, nada melhor que viver a presença de Deus, ser fiel a Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se sua fé está abalada, mas assim como Jó, você crê que é em Deus que está vivo, tem Cristo que morreu, mas não ficou ali. Ele está vivo e em breve ele vai ressurgir, levando a igreja para morar com ele. Quem vem em nome de Jesus, muita coisa. Querido Deus, eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai amado, o Senhor que deu o teu filho amado para morrer na cruz do Calvário. O Senhor que ressuscitou o teu filho no terceiro dia. O Senhor que nos prometeu que não estaríamos mortos. Pai amado, que o Senhor possa enviar o teu Espírito sobre nós. Que o Senhor possa nos encher, Pai amado, nos impactar com a tua glória. Que nós possamos ser abençoados, ó Pai. Que nós possamos sentir a graça, o poder, a glória que nós sentimos agora. Que nós possamos, ó Pai amado, deixar que temos cultos teus, mas temos, ó Pai amado, cultos cheios da presença do Espírito, repleto de pessoas, irmãos e irmãs, glorificando o teu nome. Pai amado, fica conosco e nos deixa, Pai amado, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mesma oportunidade.